tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem por aí. A gente começou na semana passada a nossa lição sobre pensar antes de agir e reagir e o quanto isso é importante. Vocês leram na semana passada a história, né, de um rapaz que o tempo inteiro provocava o irmão e fazia coisas e tinha atitudes impulsivas por não pensar nas consequências daquilo que ele estava fazendo e aquilo que poderia produzir, né, as ações dele. E essa semana vocês tiveram o trabalho de pensar sobre isso, né, refletir sobre essa história, refletir talvez em quantas vezes vocês já não tiveram ações assim impulsivas, sem pensar naquilo que você poderia provocar no outro. E aí a gente começa então a nossa aula de hoje falando exatamente sobre isso, sobre impulso. Quantas vezes a gente, por não pensar, tem atitudes que são impulsivas, toma decisões e tem comportamentos que não fazem o menor sentido, só porque a gente não parar um pouco para pensar. E o quanto isso não afeta outras pessoas, o quanto isso não magoa outras pessoas. E depois você pode até se arrepender, mas nem sempre tem volta. Nem sempre o outro vai te perdoar. A gente aprende a perdoar, mas nem sempre o outro vai perdoar a gente. E aí é tarde demais, você já tomou uma atitude impulsiva. Então, a importância de pensar antes de agir ou de reagir a uma situação para manter relações saudáveis. Quando a gente fala de impulso ou de impulsividade, a gente também para refletir sobre a importância de dar uma resposta mal criada, de ser grosseiro, de magoar alguém, às vezes numa situação de discussão, às vezes de forma proposital, a gente magoa alguém, a gente fala algo para ferir alguém, que naquela hora é o que a gente queria, mas que depois a gente vê que pegou pesado, depois a gente vê que a gente não precisava ter feito aquilo. E aí, será que é tarde demais? Será que você machucou tanto aquela pessoa que ela não quer mais nada com você? Que ela não quer mais chegar perto? Vale a pena, de fato, na hora em que você está chateado, irritado, nervoso ou se sentindo injustiçado, vale a pena falar algo para ferir alguém e destruir uma relação? Ou é melhor engolir o orgulho, respirar, se controlar, ficar calmo, pensar numa resposta inteligente para dar e manter uma relação? E é isso que você tem que pesar nas relações que você tem, nos relacionamentos que você tem. Vale a pena falar algo que machuque alguém e correr o risco de perder essa relação? Ou respirar, manter a calma, ser a melhor pessoa, sabe? Ser melhor do que isso, ser mais inteligente do que isso. E mesmo que você ache que você está sendo injustiçado, mas engolir o orgulho naquela hora e responder de forma inteligente. Você que vai definir se vale a pena ou não manter relações ou não. E além da impulsividade, dos relacionamentos, das relações que a gente já tem, quando a gente fala de pensar antes de agir e de reagir, a gente também fala de primeiras impressões, né? A gente sempre cria, isso é sempre, a gente sempre vai criar primeiras impressões sobre tudo, sobre pessoas, sobre situações, sobre coisas, né? Como o ditado de não julgar um livro pela capa. É exatamente isso. A gente sempre vai julgar um livro pela capa. E isso é normal. A gente sempre vai pensar alguma coisa só pela capa de um livro. E tudo bem. Agora, ser inteligente e ter o comando e o controle é entender que existe algo além daquilo que a gente pensou só com a capa. É se permitir, além de pensar algo sobre a capa, abrir o livro e conhecer de fato a história. Esse é o ponto-chave. Você pode pensar algo só sobre a capa e isso vai acontecer, mas se permita abrir o livro. Se permita conhecer a história. E eu tô dando um exemplo do livro, mas eu falo isso para pessoas. A gente sempre vai pensar alguma coisa de alguém que a gente não conhece. Isso sempre vai acontecer. A gente sempre vai criar uma primeira impressão de alguém ou de uma situação. Mas se permita ir além dessa impressão que nem sempre é real, que nem sempre é verdadeira.
Se permita abrir o livro. Se permita conhecer a história dessa pessoa. Se permita ouvi-la, conhecê-la de verdade. E não criar um julgamento a partir de algo que você vê e que você nem sabe se é real. Não se torne uma pessoa preconceituosa que cria conceitos pré-estabelecidos em coisas que você não sabe. Não seja essa pessoa. Se permita viver a vida conhecendo histórias, conhecendo pessoas, se abrindo para novas oportunidades, conhecendo e construindo novas amizades. Porque é assim que a gente cria uma amizade, né? A gente acha alguma coisa daquela pessoa a princípio, mas a gente se dá a oportunidade de conhecer. E aí, quando a gente conhece, a gente descobre que aquela pessoa é super bacana e a gente acaba desenvolvendo uma amizade. Quantas amizades você não tem que você teve uma primeira impressão de que aquela pessoa era metida, ou chata, ou sem graça, ou mandona, ou um monte de coisa. Mas aí quando você conhece a pessoa de verdade, você descobre que ela é super legal. Isso acontece com todo mundo. E esse é o meu recado pra você hoje. Se permita conhecer a história das pessoas. Não fique preso só na capa de alguém, na capa do que a pessoa é. Se permita abrir o livro, conhecer a história. Por último, a gente falando ainda sobre a ideia da primeira impressão e da impulsividade. Quantas vezes, por ter uma primeira impressão errada de alguém, a gente julga direto aquela pessoa? E numa intenção de magoar aquela pessoa, a gente acaba se magoando. A gente acaba ferindo a nós mesmos. Então, toma cuidado quando você quiser agir de maldade e julgar alguém por algo que você nem conhece. E aí, pra isso, tem um vídeo que vocês vão assistir agora. Um vídeo super curtinho, que fala exatamente sobre isso. Sobre descartar pessoas, sobre julgar alguém, sobre querer excluir alguém sem nem conhecer. E o resultado que isso pode ter. Interessante, né? Pode ser que isso não aconteça sempre,
mas muitas vezes isso acontece. A gente cria um preconceito, uma ideia, julgando a pessoa por algo que a gente nem conhece. E no fim, quem se dá mal é a gente. Então, toma cuidado. Na sua página 110 tem um espaço para registro. E eu queria que você registrasse o que você pensou sobre esse vídeo. O que você acha que você aprendeu com esse vídeo. O que esse vídeo tem a ver com primeiras impressões, impulsividade, pensar antes de agir e reagir. Registra aí na sua página 110. E se você quiser, comenta aqui embaixo também o que você achou desse vídeo, o que você achou da aula de hoje, ok? Vamos conversar um pouquinho por aqui. E a gente se vê na semana que vem, terminando a nossa lição sobre pensar antes de agir e reagir. Tá? Tenha uma ótima semana, a gente se vê na nossa próxima aula.